Meus queridos, esses dias eu fui convidado para um aniversário e a nora do esposo da aniversariante estava por ali trabalhando, fazendo para cá, para ali, correndo daqui, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí teve uma hora que ela parou e ela disse assim: eu vou comer alguma coisa porque eu também sou filha de Deus, né? E aí isso me chamou a atenção, porque o que ela disse reflete o pensamento geral de que todos são filhos de Deus, né? Todos são filhos de Deus, independente da sua religião, independente das suas crenças, independente da maneira como vivem, independente se frequentam igreja ou não frequentam alguma igreja. O pensamento geral do mundo, da humanidade, é de que todos são filhos de Deus. E eu estava pensando sobre isso, né? E comecei a estudar o texto de João, no capítulo 1. E eu queria expor para vocês especialmente o versículo 12 hoje, né? E eu gostaria de refletir com vocês a respeito dessa questão. A pergunta: todos são filhos de Deus? Não. Todos são filhos de Deus? E a segunda pergunta é: você é um filho de Deus, uma filha de Deus? E a terceira pergunta é: você percebe, se você é um filho mesmo de Deus, você percebe o privilégio que você tem? E terceira pergunta: se você não é filho ou filha de Deus, você percebe a situação perigosa na qual você está e o terrível destino para o qual você caminha? Então eu vou ler aqui o texto, versículo 12, João capítulo 1, versículo 12. Olha o que o texto diz, mas eu vou ler do 11 ao 13, tá? Vou me concentrar no 12, mas eu vou ler aqui do 11 ao 13. O texto diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, esse texto ele deixa muito claro, e ele responde com muita clareza essas perguntas todas. Veja, o texto diz, o capítulo 1 todo tem a intenção de provar a divindade de Cristo. Todo esse capítulo aí, de que ele é o Messias prometido. E o texto diz que ele veio para o seu próprio povo, o povo de Israel, os judeus. Inicialmente o ministério de Cristo foi principalmente realizado em favor dos judeus, mas diz que o seu próprio povo não o recebeu. Eles não creram nele, pelo menos a maioria não creram nele. A maioria desprezou ele por causa do seu nascimento humilde, da sua vida humilde, porque ele não era aquele rei que eles esperavam, porque ele não sentou ali na cadeira, no trono de Davi, porque ele não veio pregar uma revolução contra os romanos, porque ele não era um político como eles gostariam que fosse. Ele era um servo que dizia: ame os seus inimigos. Eles não queriam ouvir isso.
Eles queriam que ele dissesse assim: olha gente, chegou a hora, eu sou o Messias, bora, pega suas armas, suas espadas e vamos lutar e acabar com essa dominação romana. Era o que eles queriam, né? Bora matar os inimigos do povo de Deus. E aí todo mundo ia pegar espada e arco e flecha e escudo e armadura mas Jesus veio dizer: não resistam ao Estado romano, ame os seus inimigos, obedeçam, cumpram seus deveres como cidadãos dessa sociedade ímpia. Poxa, e eles se aborreceram, então, a maioria deles. Mas o texto diz que alguns receberam ele. Ou seja, nem todos os judeus o rejeitaram, mas diz que alguns receberam. E esse verbo aqui, receber, no grego, é um verbo que tem a ideia, transmite a ideia de, não é uma recepção passiva, mas uma recepção ativa de alguém que dispõe a sua vontade para obter alguma coisa. Então eles, ao ouvirem o discurso do Senhor Jesus e todas as evidências que demonstravam que ele era o Messias, quando eles viram os milagres que ele fez e a vida que ele levou, muitos judeus creram nele. E diz o texto que a todos quantos o receberam, a todos aqueles que não rejeitaram ele, que ao ouvir a mensagem dele, não desprezaram e receberam ele, a essas pessoas, que ele não diz quantos são, mas diz qualquer um. E aí ele abre o leque para quem não é judeu também, porque qualquer um, a todos quantos o receberam, ele diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui uma coisa interessante, porque o texto mostra que ao receber a Cristo, acontece uma mudança na posição dessa pessoa, na condição dela. Ela se torna filho de Deus. Ela se torna. Ela recebe o poder de se tornar filho de Deus. E aqui então a primeira pergunta já é respondida, né? Todo mundo é filho de Deus? Claro que não, né? Porque senão alguém não se tornaria filho de Deus, uma vez que já é filho de Deus, né? Então você não se torna uma coisa que você já é. Se torna filho de Deus quando recebe a pessoa do Senhor Jesus. E aqui é uma coisa interessante também, que eu estava assim, estudando esse versículo, e eu achei muito interessante o que esse texto expressa aqui. Quando ele fala que a pessoa recebe o poder, significa que ela recebe a legitimidade de se tornar um filho de Deus. Ela recebe o direito de dizer: eu sou filho de Deus. E isso era interessante para aquela época, por quê? Porque os judeus diziam: não, nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Todos nós que somos judeus, nós somos descendentes de Abraão. E aí então o apóstolo João diz aqui: não, nem todo mundo que diz que é filho de Deus tem esse direito de dizer que é filho de Deus. A algumas pessoas é concedido a ideia de deu-lhes, aqui é uma concessão. Então é concedido a algumas pessoas o direito
de se tornarem filhos de Deus. É concedido esse direito, essa legitimidade. É filho legítimo de Deus. É filho legítimo de Deus. E esse é o maior privilégio que o ser humano pode obter nessa vida. Por isso que eu intitulei aqui o tema Filiação Redentiva, o maior de todos os privilégios. Porque não existe um privilégio maior do que você ter a legitimidade, o direito de dizer: eu sou filho do Rei, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo isso que existe aqui. Pensa na alegria e no privilégio que você pode abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus. Mas nem todo mundo pode dizer isso. Nem todo mundo tem esse direito de dizer: eu sou filho de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Não existe isso. Todo mundo nasce filho do diabo. Todo mundo nasce ímpio, incrédulo, idólatra, pagão, perverso. Todo mundo nasce debaixo da ira de Deus. Todo mundo nasce rebelde a Deus. Todo mundo nasce inimigo de Deus. Mas a todos quantos receberem o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, a esses, e somente a esses, é concedido por Deus o direito de se tornar um filho de Deus. E não somente receber, mas diz que essas pessoas, elas precisam também crer nele. E aqui uma coisa também interessante que eu achei, estudando aqui o grego do texto, né? Porque o verbo crer aqui, quando diz assim, a saber, os que creem no seu nome, o verbo crer aqui está no presente, ativo. O que significa isso? Significa que as pessoas, elas continuam crendo. Ou seja, elas recebem a Cristo e elas continuam crendo nele. Essa é a ideia. Elas recebem o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas e elas mantêm essa fé ativa, permanente, contínua no Senhor Jesus. Então não é só dizer: não, eu recebo o Senhor Jesus e no outro dia volta para o mundo, volta para os vícios, volta para o pecado. Não, é receber o Senhor Jesus e manter-se crente nele todos os dias da sua vida. Essa é a ideia. E observe uma coisa, que a palavra crer aqui, a palavra crer aqui, o verbo crer, denota um juramento de fidelidade a Jesus como Senhor. E denota também o compromisso de viver para esse Senhor. Significa isso. É interessante porque o texto ele diz assim que a saber aos que creem no seu nome. E nome aqui, irmãos, não é o nome pelo qual alguém é chamado, tipo João, Maria, não é isso. A palavra nome aqui denota a pessoa toda, o caráter dela, e tudo o que ela ensina, e tudo o que ela diz que é verdade, e tudo o que a Escritura diz sobre essa pessoa. Engloba a pessoa toda e todo o seu caráter. É isso. Não é assim, o nome tipo assim, Jesus só. E simplesmente crer no nome de Jesus, já está salvo. Não, mas é crer na pessoa e estar comprometido com as verdades que essa pessoa ensina. Então, isso que é aqui crer.
Significa que você jurou fidelidade a um Senhor e está comprometido em obedecê-lo, e isso de maneira contínua todos os dias da sua vida. É isso. Esses são filhos de Deus. Aqueles que recebem o Senhor Jesus, que juram fidelidade a Ele como Senhor e que estão comprometidos em obedecê-lo todos os dias da sua vida. Eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja que aqui, irmãos, o texto não prevê uma perca de salvação. Não prevê um tempo de apostasia em que a pessoa abandona esse Senhor dele. O texto prevê que a pessoa crê e continua crendo. Ela crê e se mantém crente. Então aquelas pessoas que abandonam a igreja, que abandonam a fé, que voltam para o mundo, nunca foram crentes. Nunca receberam o Senhor Jesus de verdade nas suas vidas. Nunca. Talvez você está aqui nessa noite e já experimentou esse nunca na sua vida. E você tem uma oportunidade hoje de receber o Senhor Jesus e verdadeiramente crer nele, mas crer de um jeito definitivo, para que você realmente se torne filho de Deus. Diz o texto que essas pessoas, no versículo 13, diz que eles não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, essas pessoas que receberam Jesus e que creram nele, depositaram sua confiança nele e estão comprometidos em obedecê-lo, essas pessoas elas tiveram um nascimento espiritual, um nascimento diferente, um nascimento operado pelo próprio Deus no coração. É um novo nascimento que ele vai tratar no capítulo 3 de João, não é? O nascer de cima, o nascer de Deus, o nascer do céu. Ela é controlada agora, ela é governada agora por princípios, verdades e doutrinas que vêm de Deus e não pelas ideologias e pelo modo de vida desse mundo. As pessoas que são crentes, irmãos, em primeiro lugar, elas recebem uma concessão de Deus. E em segundo lugar, elas recebem uma filiação, elas são adotadas na família de Deus. Elas recebem o grande privilégio de poder dizer: eu sou filho de Deus. E elas recebem um nascimento diferente, uma cidadania, uma outra cidadania, que é a cidadania celestial. Mas nem todo mundo pode dizer isso. Há uma mudança na condição aqui. Alguém que antes não era filho de Deus. E como eu disse no início, se não era filho de Deus, é filho de quem? Ninguém nesse mundo nasce órfão de pai. Ninguém. Essas são as duas verdades que a gente tem que encarar. Primeiro, que ninguém nasce órfão de pai nesse mundo. E segundo, que nem todo mundo nasce filho de Deus. Então todo mundo tem um pai. E se não for Deus, com certeza é Satanás. Lá em João 8,44, Jesus diz para os judeus: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Ou seja, quem é filho de Deus faz a vontade de Deus, obedece a Deus e vive conforme Deus determina que viva. É o filho de Deus. Agora, quem não é filho de Deus faz a vontade do seu pai, que é Satanás. Então, eu quero que você saiba nessa noite de uma coisa: você tem um pai. Essa moça que falou lá no aniversário, ela com certeza, por não saber de nada, ela disse que ela era filha de Deus, mas ela não é. Não é.
E ninguém que não tenha recebido o Senhor Jesus em sua vida é filho de Deus. Ninguém que tenha assumido um compromisso público com o Senhor Jesus, de fidelidade, de obediência a Ele, é filho de Deus. Infelizmente ela está enganada, achando que ela é filha de Deus. Ela não é. E ninguém na condição dela também é. Somente aqueles que, por obra graciosa de Deus, receberam o Senhor Jesus e creram nele, são de fato filhos de Deus. E esse, irmãos, é o maior de todos os privilégios. Às vezes nós reclamamos tanto nas nossas vidas, né? Reclamamos de tantas coisas, e nós muitas vezes a gente vê irmãos murmurarem e quererem tanta coisa de Deus. Irmãos, se você é filho de Deus, você tem um privilégio, sabe? Você é uma pessoa bem-aventurada, você pode se considerar a pessoa mais feliz desse mundo, sabe? O texto de Jeremias diz que aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, não é? Não é que ele esteja dizendo que a gente pode se orgulhar, mas se existisse alguma coisa pela qual nós deveríamos e poderíamos, assim, encher o peito e dizer, eu sou filho de Deus, né? Olha o privilégio. Às vezes a gente se orgulha com coisas aqui desse mundo, né? Às vezes é amigo de uma pessoa importante, sou amigo do fulano de tal, hein? E às vezes nós não nos sentimos assim, de igual modo, privilegiados por nos tornarmos filhos do Deus vivo, por ter um nascimento diferenciado, operado pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria então que você respondesse para você mesmo essa pergunta, avaliando então o seu modo de vida, os seus costumes, as suas crenças. De quem você é filho hoje? Quem é o seu pai espiritual? É Deus, e você obedece a Ele? Você está comprometido com Ele? Ele é seu pai? A sua vida, ela comprova que você de fato serve ao Senhor Jesus? Ou a sua vida denuncia você, as suas ideias, elas são ideias bíblicas ou ideias mundanas? Houve uma mudança no seu coração, no seu modo de pensar e no seu modo de vida? Ou você é do jeito que você nasceu aí e nunca houve mudança nenhuma em você? Nunca houve transformação em você e o mundo nunca saiu de dentro de você? Quem é o seu pai? Essa é a pergunta que você deve responder para você mesmo. De quem você é filho? Você não é órfão, você é filho. A pergunta é: de quem? Porque os filhos de Deus, eles estão comprometidos, eles juraram fidelidade ao Senhor e eles não abrem mão disso para esse mundo. Meus queridos, há um terrível destino para aqueles que não são filhos de Deus. Então eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Nunca mais diga que todo mundo é filho de Deus, porque nem todo mundo é. Entendeu, Ana Clara? Nem todo mundo é filho de Deus, né? Saia com isso na sua mente. Saia com isso também na sua mente. Você tem um pai. Se não é Deus, é o outro, mas você tem um pai. E você faz a vontade do seu pai, seja ele Deus ou não seja.
mas você vive fazendo a vontade do seu Pai. É só você prestar atenção no seu modo de vida. E saia com isso também na sua memória hoje. Há um terrível destino para aqueles que não são filhos de Deus. E o nome desse destino é inferno. Um sofrimento terrível, eterno, que a Bíblia fala que essas pessoas que vão para lá, elas serão atormentadas de dia e de noite, elas não terão paz. Então, após você tomar conhecimento de quem você é filho, a pergunta é: suponhamos que você que está aqui nessa noite, você chega à conclusão de que você não é filho de Deus. Fazendo uma análise sincera, honesta, você chega a essa conclusão: eu não sou filho de Deus. Por mais que você tente se iludir, porque você gostaria de ser filho de Deus, mas o seu modo de vida denuncia isso. E você então chega a essa conclusão: você pode se tornar um filho de Deus hoje. Essa é a boa notícia para você. Você pode se tornar um filho de Deus hoje. O que você precisa fazer? Você precisa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Único Senhor e Salvador da sua vida. Mas não somente isso. Você precisa viver todos os dias, a partir desse momento, comprometido com esse Senhor, com as verdades que Ele ensina, com os mandamentos que Ele ordena, com a sua palavra. Você precisa estar comprometido e viver obediente a Ele todos os dias, porque o verbo aqui está indicando que essa fé tem que ser uma fé contínua, uma fé presente, ativa, ou seja, tem que ser algo permanente. Não pode você dizer: não, eu quero ser filho de Deus, e viver como filho do diabo. Você tem que viver como filho de Deus. É necessário que você assuma um compromisso com Deus e viva como filho de Deus. E a pergunta então que eu faço nessa noite: qual a sua decisão hoje? Qual decisão você vai tomar hoje? Você deve estar na sua mente matutando aí: eu queria ser filho de Deus, mas a minha vida denuncia que eu sou filho do outro. Você deve estar matutando a sua cabeça aí. A pergunta é: qual decisão você vai tomar? Porque a decisão que você tomar enquanto vivo vai determinar o seu destino eterno. E essa decisão nós tomamos enquanto estamos vivos. Eu quero então convidar você a orar nessa hora. E enquanto nós oramos, você que percebe que você já recebeu o Senhor Jesus, você vive comprometido com Ele, você é filho de Deus, eu quero que você agradeça a Deus por esse imenso privilégio. No meio de toda a humanidade, Deus escolheu você para que você receba esse privilégio de se tornar um filho de Deus. Agradeça ao Senhor por isso. E você que está aqui nessa noite, mas que percebe que não é filho de Deus, você pode entregar sua vida no seu banco aí para o Senhor Jesus. Você pode recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e jurar fidelidade a Ele todos os dias da sua vida. Faça isso agora. Vamos orar, meus irmãos? Irmãos, 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 irmãos.